E esse recorte geracional que está representado pela missão, ele não tem que ter medo de chegar ao poder, porque é difícil a gente deixar algo pior do que esse pacto que está aí hoje e seus sucessores que se encaminham a continuar no poder, né? Do colapso das contas públicas de 2028. Tem documentos que estão rodando e mostrando, sim, esse colapso é iminente. O próximo presidente vai pegar, vai demandar uma série de tomadas de decisões. Por exemplo, se a gente cortar, por exemplo, gastos da elite do funcionalismo e super salário, dá pra cortar aí, buscar um corte de 50 mil. Emenda, que é uma grande inutilidade. O Estado brasileiro não tem capacidade de investimento. A gente não consegue investir nada. Por que você não consegue comprar uma casa? Por que sua rua é uma droga? Por que você não tem uma infra decente pra exportar? Tudo isso é incapacidade de investimento. O Brasil não consegue investir. O pouco que tem, um restolho, fica na mão dos deputados pra ficar mandando dinheiro pra cidade dele fazer praça. Aí acontece aquelas coisas que são completamente distorcidas, que o dinheiro do orçamento nosso vai lá pra virar emenda, aí vai um deputado, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, vai pra Arapiraca, que é a cidade dele em Alagoas, aí ele decide fazer uma série de praças. Não tem muito esgoto, porque ninguém vê esgoto. Uma praça tem um monte, pô, Arapiraca tá com um monte de praça. Que merda! São bilhões indo pra obras inúteis. Uma parte dessas obras tem o dinheiro desviado, especialmente no orçamento secreto. Esse dinheiro é injetado na campanhas políticas e num sistema de compra de voto. O eleitor, que não é herói, não é vítima, é cúmplice, o eleitor vende voto. Se tem alguém comprando, alguém também tá vendendo, ninguém botou uma arma no eleitor pra, aceita esse saco de cimento aí, mas R$500 pro voto da tua família. Não, a pessoa aceita, é uma relação transacional. Vai ter que cortar esse desenho. A gente vai ter que achar uns 100, 200 bi pra cortar. A gente vai ter que preservar certas funções essenciais do Estado e precisa, porque as pessoas basicamente estão numa condição de muita pobreza, não vão poder perder auxílios, mas a gente vai ter que alterar o sistema de recompensa para que as pessoas que trabalham e produzam, elas não se sintam otárias. E hoje, a pessoa que trabalha e produz tá cada vez mais sentindo otário. E a gente não vê ninguém falando sobre isso. A gente vê aí os dois lados mais fortes da política brasileira hoje brincando de circo, brincando de, nos Estados Unidos, pedir taxação, o outro lado fingindo e colocando que o nosso país é um país soberano. E em contrapartida a gente tem aí o Renan Santos, que muito provavelmente será o nosso candidato à presidência em 2026. Nível de infiltração do crime, não só na economia, mas na política brasileira, cruzou qualquer nível. A gente viu agora recentemente uma ONG ligada ao PCC, convidou membros do governo Lula, eles foram lá numa favela que estava tendo uma desocupação no centro de São Paulo, e eles ficavam lá negociando com os caras do PCC. Tinha a dama do tráfico, ela levava gente tanto do PCC quanto do Comando Vermelho pra se reunir com órgãos do governo federal e com membros do parlamento. Tá rolando. Teve agora, tinha um filme que chama O Grito, bancado e tocado por uma ONG ligada ao PCC, com participação de gente do Comando Vermelho. Foi quase uma joint venture pra fazer um filme do PCC com o Comando Vermelho. Tava na Netflix, qualquer lugar sério. Eu falaria, ok, eu preciso retomar esse território. E a gente vai precisar fazer isso. A gente vai precisar levar a discussão pra esses termos. Agora, é muito mais trágico do jeito que tá. A gente já tá vivendo consequências bem nefastas todos os dias. Que medo a gente tem que ter, além de não entregar algo pior do que já tá. Porque não vai ter, não tem como ser pior do que já tá. É o recorte geracional que ele tanto fala, né? Não tem como ficar pior do que está hoje. O que pode ser pior do que um presidente conversando com um estado paralelo? O que pode ser pior do que entregar para a próxima geração um narco-estado? Porque é isso. A geração anterior, a geração de Lula e Bolsonaro está entregando para nós um país que é um narco-estado. Um narco-estado que veio acontecendo com a conivência de todas as partes daquele pacto de 88. Tanto do Centrão, tanto do Supremo. Todos eles tiveram uma pequena contribuição na formação desse narco-estado em que o Brasil caminha para ser. E a gota d'água é ter um presidente que conversa com uma ONG da irmã do dono de uma das favelas, desse cara do narco-estado. O que pode ser pior? Você tem medo, Calil, de entregar para a geração da sua filha um país pior do que esse que a gente está recebendo? Cara, é o que você disse, pior é um pouco difícil, mas eu consigo ver o Brasil em uma situação pior do que essa, né? Uma coisa que eu consigo imaginar pior que o Lula seria um Guilherme Boulos na presidência. Mas ao mesmo tempo, cara, a gente tem ali a oposição, né? A oposição sendo liderada por um cara que tentou dar um golpe de Estado militar. E eu não sei qual seria a pior situação, se seria um golpe militar ou se seria um narco-estado, né? É uma coisa difícil de imaginar. Não gostaria de ter minha filha vivendo em nenhum dos dois. E o que eu puder fazer para que isso não aconteça, eu irei fazer. Exato, cara, exato. E não tem... Eu pergunto assim, por que é que poderia ser de pior? Não porque eu não consigo imaginar nosso país numa situação pior do que hoje. Existem N maneiras desse país ir para um caminho pior. E a principal delas é a gente não chegar no poder e deixar esses filhos da puta que estão fudendo nosso país hoje fazerem seus sucessores. Essa é a principal forma de... Aí você pode imaginar 1 milhão de formas de deixar esse país pior. Você pode ter um narco-estado com um embargo dos Estados Unidos, por exemplo, já pensou? Sei lá, pode ter uma combinação macabra de todas as formas. Mas eu digo no sentido de que esse recorte geracional, e o Renan deixou muito claro na live do Flow ontem que o Partido Missão, acima de tudo, por mais que as pessoas nos entendam como um grupo, como parte da direita, nós somos de direita, mas acima de tudo, nós somos o recorte geracional. Os millennials, a geração Z, entendendo que esse velho pacto já quebrou tudo e a gente só tem que consertar as coisas para não ver o próprio país na desgraça absoluta, se é que a gente pode definir assim. E esse recorte geracional que está representado pela missão, ele não tem que ter medo de chegar ao poder, porque é difícil a gente deixar algo pior do que esse pacto que está aí hoje e seus sucessores que se encaminham a continuar no poder, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala aqui, já começa pela intenção. Poderia colocar um cara 1 milhão de vezes mais inteligente e 1 milhão de vezes mais preparado do outro lado. Nós somos melhores do que eles para governar esse país, começando pela intenção, porque eles nem sequer têm a intenção. Então, e não é esse o cenário aqui, nós temos os melhores vereadores onde a gente elege, nós temos os melhores deputados onde a gente elege, nós temos, onde a gente passa, a gente forma os melhores da
sua classe política, né? Então, além de formar os melhores, os mais preparados, os mais inteligentes, os mais capacitados, aqueles que trabalham mais, nós ainda estamos com a intenção correta. Porque esses caras que estão em todos aqueles do Pacto de 88, eles não tinham a intenção de ver um país que dá certo. Eles tinham a intenção de se manter no poder, de se perpetuar no poder, de que seu filho continuasse no poder, assim como ele estava no poder, e seu avô esteve no poder também. O grande objetivo desses caras era que eles pudessem, sei lá, sugar ao máximo enquanto houvesse um restinho de países, sabe? Era só de colocar quadrilha na cena do poder, e todo o resto era só um pretexto. Todo o resto é só um pretexto que veio a calhar. Aquele contexto de diretas já é um pretexto que veio a calhar, porque boa parte daqueles caras lá, se eles estivessem numa posição mais favorável dentro do regime militar, eles não iam ter feito nada disso, sabe? O grande problema é que eles não estavam no poder. Então, não tenho que ter medo, não tenho que temer. A gente tem que chegar lá e tem que mudar, porque o pior já aconteceu. A gente não tem que ter essa trava de tipo assim, mas será que é muita responsabilidade ou pouca? Não, é a responsabilidade do tamanho que ela precisa ser. Cara, e aí eu acho que a gente até, não sei se a gente separou esse corte, mas é um corte do Renan falando que não adianta só chegar lá. Nós temos que chegar lá para fazer. Porque se não for para resolver, poxa, eu não quero ter um cargo, sei lá, de um deputado federal, de um governador, de um prefeito, para manter o status quo. Eu quero resolver a situação. E quando eu falo de manter o status quo hoje em dia é ter o Estado sendo vítima do crime. E eu falei na minha última live que o Lula fala, mas o Brasil tem um só dono, que é o povo, etc. A gente estava até vendo esse corte agorinha. E é o seguinte, eu falei sobre Estados Unidos, eu falei sobre China, também terem parte dessa sociedade no imbróglio brasileiro, mas eu não falei sobre o crime organizado. Como assim o Brasil tem um só dono? Sendo que, em parte do seu território, a gente tem organizações criminosas que comandam, que não permitem a entrada do Estado, seja para patrulha, seja para exercer o direito da saúde, seja para exercer diversos outros direitos que estão na nossa Constituição, que apesar de velha tem que ser cumprida, não é? E cara, essa situação é muito complicada. Voltando àquele papo de eu não quero estar em um cargo para não fazer valer as nossas intenções, para não, de fato, melhorar a situação, alterar esse status quo, colocar a polícia, colocar o Estado em 100% do território. Nós temos que invadir esse território que foi invadido já, né? A gente tem que reocupar o território brasileiro que foi roubado da gente. E aí, nós temos que ir até as últimas consequências para fazer isso. Claro, sempre dentro das linhas morais e éticas, mas nós temos que ir até o fim, sem medo. Nós temos que impor a força do Estado, porque o Estado tem o dever de proteger os seus cidadãos. E o que a gente vê hoje é que o Estado não protege os seus cidadãos. Quantas pessoas não morrem aí vítimas do crime? E quantas pessoas são punidas? A gente tem aí, eu acho que era 70% ou 80% dos assassinatos que não são sequer investigados. Cara, não são resolvidos, aí, não chegam na resolução. Não são resolvidos, isso. Aí tem outro fator. Tem o fator de que a gente tem muito pouco tempo para resolver esse problema. São diversos fatores que prejudicam a nossa capacidade de resolver isso a longo prazo. Nós temos aí, eu vou começar do mais leve para o mais pesado. A gente tem aí a situação das IAs. A gente vai passar por uma nova revolução industrial, a gente vai passar aí por uma redução astrondosa dos empregos que hoje são exercidos por humanos. E isso eu digo em, sei lá, 30, 40 anos. Então, se a gente não participar dessa revolução industrial, nós seremos um país que viverá à base de auxílio, entende? E, sei lá, 5% da população vai conseguir trabalhar. Eu digo trabalhar. Agora, a população que vai conseguir chegar ali numa classe média, subir de patamar na vida, será muito menor. E aí a gente tem outra situação que pode acontecer, que é a divisão, o desmembramento do nosso território. Eu tenho batido muito nessa tecla, após o Orlando ter vindo aqui, ter tido esse papo com a gente, mas eu já falava disso antes. Inclusive, fiz aí uma brincadeira, desmembrando o Brasil em 5 grandes nações. Cara, a gente corre um risco sério disso acontecer. Sabe o que é pior, Noleto? É que as pessoas, elas acham que isso pode acontecer por meio de, sei lá, os Estados Unidos invadindo o Brasil, a China invadindo o Brasil. Só que eles não precisam sequer, ninguém precisa invadir o Brasil para que a gente tenha o desmembramento do nosso Estado. Basta o financiamento de forças, de organizações terroristas que nós já temos no nosso território. Imagina só um PCC, agora que a gente vê essa complicação da nossa política internacional, do Brasil tentando bater de frente com os Estados Unidos, imagina só os Estados Unidos financiando um PCC da vida, um CV da vida, para que gere caos, e com esse caos gere o desmembramento do nosso país. O que a gente mais vê aí é o pessoal, o Sul é o meu país, o Cone Sul, eu quero separar o Nordeste desse resto do Brasil fascista. Então, é um risco sério do Brasil deixar de ser visto aí como um país soberano. O Brasil não é um país soberano, né? Mas isso é outro papo. E, Noleto, você consegue imaginar ou pensar em outra situação a qual nós assim, eu estava expressando aqui o porquê que nós temos pouco tempo para resolver toda essa situação. Então a gente tem que chegar no poder já. Você consegue citar mais um fato que implaque mais ainda essa urgência de que nós cheguemos no poder para começar a resolver essas coisas? Na verdade, o tempo ele tá batendo na porta o tempo inteiro, né? A gente tá olhando para trás e ele tá passando.
analogia idiota, né? Mas, assim, quanto mais a gente fica nesse mesmo sistema falido, mais as situações vão se agravando, mais vai dificultando para se resolver. É como se você tivesse com um cartão de crédito cheio de dívida e você tivesse todo o tempo postergando para pagar aquele cartão de crédito. E estão te cobrando um juros rotativo altíssimo lá em cima e você postergando. Então, um mês que você fica postergando a mais é uma dívida enorme que você vai ter que pagar, que representa meses de trabalho no futuro. Eu acho que esse é o principal motivo. E eu acho que essa lógica, inclusive, do juro correndo, ela vale para a situação do Brasil, porque é só você fazer a conta. O sistema financeiro do país está uma porcaria, a economia do país está uma porcaria, a questão fiscal ela está de uma forma que ninguém dá credibilidade a esse país, logo, ninguém quer emprestar dinheiro para esse país, logo, se ninguém quer emprestar dinheiro para esse país, a taxa de juros vai lá em cima. Se a taxa de juros está cara e a gente tem que ficar com constância fazendo uma rolagem da nossa dívida, e se estão confiando pouco na gente, significa que, inclusive, vão emprestar dinheiro para a gente com um prazo muito menor, logo a gente vai ter que rolar novamente essa dívida com a taxa de juros maior, porque é uma bola de neve que a gente não consegue resolver. Então, assim, quanto mais a gente demora para resolver todo esse problema, mais a gente vai agravando a situação. Eu fui meio prolixo aqui, mas é como se a bola de neve ela tivesse a todo tempo rodando e o tamanho da dívida aumentando, de forma que vai chegar no momento que a gente vai chegar no estado de insolvência. A gente não vai adiantar fazer uma rolagem da dívida que vai simplesmente quebrar tudo. E não só isso, cara. Quanto mais esses caras ficam no poder, mais eles se fortalecem. Então, quanto mais a família Campos Arraes fica no poder em Pernambuco, mais eles estão se fortalecendo e eles já devem estar pensando em quem vai ser o sucessor do João Campos, que já está sucedendo o pai dele, que sucedeu o avô dele, Miguel Arraes, e mais profundas vão ficando as raízes desses caras no poder. Então é urgente a nossa ação justamente para cortar o mal pela raiz o quanto antes, para impedir, para quebrar essa sucessão desses caras.